Irmãos, vou abordar um tema com os irmãos, que já falamos dele no passado, um passado de 4, 5 anos atrás. Eu costumava falar muito sobre isso, porque eu vim de uma igreja juntamente com minha esposa que era calvinista. Eles acreditavam que uma vez salvo, salvo para sempre. Você podia fazer o que quisesse, que você não perdia a tua salvação. O próprio apóstolo Paulo, ele não tinha certeza da salvação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Tamanha a humildade do homem, do apóstolo Paulo. Aí vem um homem chamado João Calvino, prega lá as teses dele e fala que o homem, quando salvo, ele não perde a sua salvação. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Aí vem um homem contrário a ele, chamado Armínio, que refuta a tese dele. Aí tem os arminianos e os calvinistas. Aí fica esse debate. Nós não somos nenhum e nem outro. Nós somos de Cristo e cremos no que Cristo falou. E o que ele falou está escrito. E os escritos dele, ninguém refuta. Aí vem as contradições, as contrariedades, e eu quero preparar os irmãos para que quando os irmãos ouvirem essas falácias, os irmãos também estejam preparados, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso é segundo o diabo, capítulo 2, versículo 2. Isso não existe. Eu perco a minha salvação. Se eu não ficar no caminho de Deus, eu perco a minha salvação. Todos nós podemos perder a salvação, se a gente não ficar nos caminhos de Deus. O caminho é Cristo, a salvação é Cristo. E Efésios capítulo 1 fala muito bem disso. Nós somos eleitos, sim, somos eleitos. Somos predestinados? Sim, somos predestinados. Nós somos escolhidos, nação santa, sacerdócio real, para anunciar as virtudes de Deus. Mas não segundo o que falam aí fora. Há uma eleição? Sim, houve uma eleição. Por quê? Porque houve um chamado. Então, por figura, a gente vê esses partidos, esses correligionários, um partido A, um partido B, eles veem e percebem que uma pessoa tem aptidão porque ela tem uma boa dicção, tem uma boa posição perante os seus, do mundo são, por isso o mundo os ouve, chama aquela pessoa para fazer parte daquele partido. E fazendo parte daquele partido, ela se destaca, ela se desponta. Olha, você vai ser um vereador. Não, você tem uma aptidão para ser um juiz, como que é? Deputado. O que mais? Senador, esse nome que eu queria lembrar. Senador, um possível prefeito, um possível governador e assim o presidente. Por quê? Porque ela tem todas as aptidões que o partido dela vê. Para isso, ela foi chamada. Isso por figura. Então, entendam o que eu estou falando. Por figura, ela foi chamada. Nós também fomos chamados. Ela se candidatou. A gente também se candidatou. Por quê? Porque eu recebi o chamado. Como cristãos, todos nós recebemos o chamado. Então, eis-me aqui, Senhor, a mim e os filhos que o Senhor me deu. Então, ouvindo esse chamado, a gente faz parte dos eleitos. E para ser eleito, eu fui convocado. Fomos convocados. E só é eleito quem ganha. Só é eleito quem chegou até o final. Aí sim entra a predestinação. Eu fui predestinado a quê? A santo, a ser salvo. A irmã a ser santa, a ser salva. Ser separado de um mundo corrompido e perverso nos quais nós fazemos parte. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai deixar bem claro sobre essa eleição, predestinação e por aí vai. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então tudo começa em Cristo. Como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aí no versículo 5 fala de predestinação e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então aqui nós temos eleição e predestinação. Nós somos eleitos, sim, nós somos predestinados, sim, mas se a gente não tomar cuidado, não abrir nossos olhos, o que fala lá em 1 Coríntios 12, 10, 12, ou 13, aquele que está de pé, cuide que não
Então eu tenho que cuidar, senão eu caio. Eu tenho que prestar atenção como eu ando. Remindo o tempo por quantos dias? São maus. Então o mal está aí fora, batendo na nossa porta todo dia. Nós devemos tomar cuidado com as astúcias do diabo. Ele é astuto, as ciladas dele, né? Então tem que vigiar, orar. Você não consegue vigiar comigo 1 hora. Por quê? Porque a carne é fraca, mas o espírito. Então é uma luta constante para a gente não se corromper com o mundo. É uma luta constante. Por que os irmãos vêm para a igreja? Ou por que nós precisamos estar na igreja? Para fazer parte do corpo de Cristo. Eu tenho que estar atrelado, ligado, firmado em Cristo, com os irmãos, a comunhão pelo corpo de Cristo. Cada irmão faz parte desse corpo para o aumento do corpo de Cristo. Então eu tenho que estar na igreja, buscando, intercedendo, orando, dobrando os meus joelhos e pedindo pelo meu irmão A, pelo meu irmão B. E assim eu sei que os irmãos estão orando por mim também, por minha esposa, pelos meus filhos, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a tônica de tudo. Que a gente venha nos amar cada vez mais e orar uns pelos outros e firmar os nossos passos. Versículo 5, eu já li, né? Mas eu quero voltar nele. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Depende de nós? Não, depende de Deus. Não depende do que quer, do que corre, mas tudo depende de Deus. E Romanos 9:11 fala isso, né? É Romanos? Romanos 9:11. É isso mesmo. A partir do 11, né? Na verdade, vamos pegar a partir do verso 13. Se a gente tem que ler esse texto todo, que ele é complexo, seria a partir do verso 6, mas a gente não tem tempo. Vamos pegar do verso 13, 9 e 13 de Romanos. Vamos achar? Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? A resposta, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, é aqui que eu quero chegar. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, não depende de uma pessoa, depende de Deus, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus. Aí entra outro detalhe também, a respeito do que falam dessa tese esdrúxula, essa tese que para cristãos não vale. Deus, ele veio para todos? Sim, ele veio para todos. Ele não veio para um grupo de pessoas. O nosso Deus, ele não é um fogo consumidor. Ele não escolheu um povo, ele não separou um povo tendo como acepção de pessoas. Já, a gente conheceu um que fez acepção de pessoas. A gente saiu das mãos de um Deus, que é um Deus também, quer que haja muitos deuses e senhores, e há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós há um só Deus, Jesus Cristo. Então, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, esse Deus fazia acepção de pessoas e separou um povo para ele também. Ninguém podia mexer com a queridinha daquele Deus. Ai daquele que mexesse com a queridinha daquele Deus. Só que o nosso Deus, ele não é assim. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Qualquer um? Ou só aqueles? Não, todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é todo. Vamos lá, irmãos. João 3,16. Então basta se candidatar, né, para fazer parte dessa eleição. Se eu não me candidato, eu não faço parte da eleição, nem da predestinação, não serei salvo. Então eu me candidato a partir do momento que eu fiz uma oração, Deus ouviu essa oração, eu recebi um chamado. Assim como todos nós recebemos, todos vocês receberam um chamado. Eu costumo dizer que foi numa oração que Deus se revelou a mim, sozinho no meu quarto, numa antiga igreja do sistema,
ao qual falavam línguas estranhas, se pulava e a gente subia e descia a monte, mas eu vi que tinha alguma coisa errada ali. Tinha alguma coisa errada, mas a gente não sabia o que era. Afinal de contas, estavam pregando Cristo. Estavam se pregando nomes que não era só o do nosso Deus, Jesus Cristo. Mas a gente era leigo, a gente não conhecia. Então, Deus é Deus. Não importa o nome. Se é Jeová, Rafá, Nissim, Jirê. Não, Deus é Deus. Ele se revela da forma que quer, com o nome que quer. A gente não sabia nem que era teofania, que Deus se revela em forma de anjo. Nós não sabíamos. Por quê? Porque a gente estava sujeitos, guardados para os primeiros rudimentos do mundo, para a fé que se havia de se revelar para cada um. Então eu comecei a ver que estava alguma coisa errada ali. É um testemunho isso. E um belo dia, trabalhando na Parmalat, uma empresa que eu trabalhei, eu estava no mercado, o Pão de Açúcar, no Vila Lobos, Parque Vila Lobos. Tinha um mercado lá, um mercado chique, Pão de Açúcar, e no segundo andar, no mezanino, tinha uma biblioteca. E eu tinha 1h30 de almoço, eu subi naquela biblioteca, uniformizado. Aí eu vi um livro grande, dava 2 da minha Bíblia. Jeová, um falso Deus. Meu Deus, que isso? Que heresia é essa? Aí eu fiz amizade com o pessoal lá e eu fiquei lendo, de graça. Eu subia lá, na hora de almoço, e ficava lendo. Tudo bem, podia ler mesmo. E só que eu não tinha entendimento. Fazia parte do sistema religioso. Eu já estava há 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Naquele sistema religioso. 3 pastores, 4 presbíteros, um monte de diácono, todo mundo ali era líder. E eu fiz parte da liderança também, mas nem sabia o porquê que eu levantava a mão. Sei que ele falou, você tem que ficar com a mão levantada. Tá bom, vou ficar com a mão levantada. Aí eu comecei a aprender. E um belo dia eu quis ir para o Novo Testamento. E não conseguia. Eu abri a Bíblia, no Velho Testamento eu li inteirinho, 2 vezes. Mas quando ia para o Novo, porque o Velho chama atenção, né? O Velho chama, ele prende você. Aí eu queria ir para o Novo Testamento, aquela página branca eu não conseguia virar, eu dormia. Aí eu já tinha 2 horas de almoço, né? Nesse trabalho, pela Parmalat ainda. Então eu tinha o meu almoço, eu comia rápido para ler a Bíblia, o Velho Testamento. E quando eu cheguei no Novo Testamento, aquela página branca não deixava virar. E eu dormia, eu tinha um arrebatamento de sentidos. Aí o que eu fiz? Comecei a ouvir uma rádio, que todos os irmãos ouviram também. E nessa rádio, eu peguei e liguei para um rapaz. Era um cabelinho loirinho, lembra, pastor? James. Liguei, ele me atendeu. Os irmãos lembram dele. Aí liguei para ele, ele falou, rapaz, onde você está? Eu estava na Vila Olímpia. Não, eu estava do lado da Lapa. Ali onde tinha aquela Ceasa, Ceagesp, Vila Leopoldina. Eu estava do lado. Você está 3 minutos da gente. Dei a volta com o meu carro, parei ali. Aí ali ele me expôs o evangelho. E eu chorei. O evangelho era aquilo que eu estava procurando. Era justamente o que eu queria para a minha alma. Fui embora, dobrei o meu joelho, orei a Deus, e ali eu tive a revelação de Jesus Cristo. Ele se apresentou para mim. O Verbo se fez carne e se apresentou para mim. Nunca mais larguei. Aí eu comecei a entender o Velho Testamento. A clareza, a nitidez, da onde eu estava, para onde eu estou agora. Eu estava engatinhando, eu estava me alimentando de leite, não alimento sólido. Mas aquela clareza, aquela fortaleza, aquela inspiração vinha muito mais do que o Velho Testamento. Ali eu orava com entendimento, eu jejuava com entendimento, sabia o que estava fazendo, louvava com entendimento. E sabia cada parte do louvor que eu estava ouvindo ainda secular, do mundo não, das igrejas do sistema, né? Eu comecei a ter discernimento de tudo aquilo. Só que minha esposa e minha sogra ainda estavam na antiga igreja. E o antigo líder foi na minha porta, num domingo. Ele e 2 presbíteros. Rapaz, eu dou 1 ano para você voltar para a minha igreja. 1 ano. Fazem 25 anos isso. Nunca mais vi esse homem. Por quê? Porque não se pregava a Cristo. A gente estava guardado. Assim como alguns irmãos também que fizeram parte do sistema religioso. Então eu não entendia. E queria entender o porquê que Deus se fez carne. O porquê que ele veio a este mundo. O que ele veio fazer aqui se ele estava tão bem lá na glória dele. A revelação da graça veio
culto após culto, oração a cada oração, e eu admirava os homens que oravam daquele jeito, porque os homens oravam o que estava escrito. Os homens estavam orando, o pastor, os evangelistas, os irmãos estavam orando o que estava escrito. Eu não sabia orar daquele jeito. Senhor, inspira-me. Abra os meus olhos para que eu veja a tua glória na íntegra. E comecei a orar, não parava. E a gente achava no sistema religioso que a gente orava, né? Que a gente jejuava com entendimento, que a gente fazia tudo certo, mas a gente não fazia nada certo. Mas Deus, ele já estava de olho, porque ele veio para todos. Só que eu recebi o chamado, assim como os irmãos também receberam o chamado. E a partir do momento que eu recebo o chamado, eu digo, eis-me aqui, Senhor, revela-te a mim. Revelou a nós. Em um belo dia, eu lendo Mateus 17, o Monte da Transfiguração. Mas espera aí. Deus, ele fala, este é meu filho amado. Mas ele está aqui. É ele no meio ali de Moisés e Elias. Então ele é um ventrílogo? Ele falou, mas ninguém viu os lábios de Jesus mexer? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ouvireis. Aí eu fui para casa, orei. Senhor, eu não entendi. Era o Senhor lá e era o Senhor aqui? Sim. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então eu comecei a entender e comecei a buscar cada vez mais aquele entendimento, daquela visão que Pedro, Tiago e João tiveram. Apenas uma visão de Moisés e Elias. E ali eu fui entender e buscar entender cada vez mais. E quanto mais eu buscava, mais eu queria buscar, mais eu queria me alimentar, porque está escrito, Jesus disse em João, aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então eu comecei a me alimentar. Então a gente fazia aquela rodinha no final do culto, a gente falava da palavra, a gente comia a palavra, eu ia no carro falando da palavra, ia dormir, orava a palavra e não via a hora de ter aquela pregação na rádio de novo para ouvir a palavra. Porque é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então tudo depende da palavra. Eu li já? Ainda não, né? Capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés, muito interessante esse 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então eu tenho que correr com paciência a carreira que me foi proposta. Judas, capítulo único, fala a fé que foi dada aos santos. A gente tem que batalhar por ela. Batalhar é uma guerra espiritual todo dia. Abram em 1 Timóteo. Enquanto eu tomo água. 1 Timóteo. Fala algo muito interessante também sobre todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. 1 Timóteo 2. Capítulo 2, versículo 3. Amém? Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso. Continuemos. Quero todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Continue. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 4 fala que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tito também vai falar isso, Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a poucos homens. Não, a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então eu só me salvo crendo na verdade.
um dos pontos que Jesus fala lá em João 16:8, que ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do... Os irmãos lembram por que do pecado? Pastor e lotinha não vale, né, irmão? Por causa do que, irmã? Que quer... Não, vamos lá então. 16:8 fala assim, que ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então esse é um dos primeiros pecados. Eu ia lá para Tito, mas eu já citei Tito, né? Do pecado, porque não crê em mim. Então, o que não crê em Jesus é um enorme pecado. Mas, irmãos, a gente não tem a misericórdia de Deus. Nós não temos a misericórdia de Deus, nem a dimensão exata de como Deus é misericordioso. Por quê? Porque a gente é limitado, a gente é carnal ainda. Mas Deus é extremamente, excede a todo entendimento, da nossa compreensão. Não consegue ser exata de quanto Deus é misericordioso. João 16:8 eu disse, né? Ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. Mas e o sistema religioso? E as pessoas que estão lá falando de Jesus Cristo? Essa era uma das dúvidas da minha esposa, da vizinha da frente, que é crente desde quando ela é criança. Mas e a dona Naira? Até comentamos uma vez com o pastor, há uns 5 anos atrás. Aí o pastor abriu o livro para a gente em 1 Coríntios 4:4, se eu não me engano. Acho que o pastor não vai lembrar disso. Lá na casa do irmão José, falecido irmão José. Lembrou, pastor? Pastor, como que fica a vizinha da frente, a Naira? Ela fala de Jesus, mas ela não está salva? E a gente se compadeceu dela, porque ela é uma crente fervorosa. Ela vai para a igreja do lado, na mesma rua, mas ela tem um ponto de pregação no quintal dela, aqui do lado, igual aqui, que é do cunhado dela. Então ela vive de Bíblia na mão, vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite, Bíblia na mão o tempo todo, falando de Jesus, falando do outro também, mas ela fala de Jesus. Quem é Jesus para a dona Naira, ou quem é Jesus para o seu vizinho, para sua vizinha? Jesus é Deus. Ele morreu naquela cruz, se pendurou naquela cruz. Ele se deu a si mesmo, por redenção de todos. Eles conhecem os textos. Os nossos vizinhos que estão no sistema religioso conhecem a graça de Deus. Porém, lhes falta uma coisa, assim como faltava o povo do Velho Testamento também. Sem eles, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Sem nós, o povo do Velho Testamento, quem são o povo do Velho Testamento? Aqueles que apontavam para Cristo, os profetas. Sem nós, eles não teriam sido aperfeiçoados. Sem nós, os nossos vizinhos não vão conhecer a perfeição de Cristo na exatidão. Nós somos canais, instrumentos de Deus. Eu não. Pastor William, os cooperadores, aí, eu, o irmão, a irmã. Todos nós não estamos aqui simplesmente para ficar sentado e não trabalhar para a obra. A gente tem que pregar, abrir a boca e falar como atalaias de Deus. Afinal de contas, quando eu falei, minha esposa questionou o pastor William, que na época ainda era cooperador, evangelista, ele falou, irmão, abre em 1 Coríntios 4, vamos lá. Aí vocês vão entender o que eu e minha esposa entendemos naquele dia. Peraí, mas e a dona Nair? Como que fica? E aquele povo que está junto dela? Como que fica? E a gente ficava se questionando muito sobre isso. Só um minuto, irmãos, eu quero ter certeza do texto. Pastor, o senhor lembra se era isso mesmo? 4? 4, 5? Amém. 3, né? Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Começa aí. Então, eu estou pegando a minha vizinha como exemplo. Os irmãos também peguem os seus como exemplo. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tão pouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado.
Pois quem me julga é? Portanto, ao conselho, nada julgueis antes até que o Senhor, o qual, ó que glória, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, a minha vizinha, a sua vizinha. Ah, eu vou julgar a dona Nair, o A, o B, o C. Ah, ela não crê no Deus que eu creio. Ela não crê em Jesus porque ela não conhece Jesus na sua totalidade, na sua essência. Eu não posso julgá-la. Eu não posso criticá-la. Jamais. Eu tenho que abençoar a vida dela, Senhor. Revela-te a ela. Na sua essência, na sua beleza, ou na beleza da tua santidade, na tua integridade santa, misericordiosa. Para que o Deus a qual ela ainda serve, misturando café com leite, ela deixe de servir e creia no Senhor como o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Afinal de contas, a gente leu lá em João 3 que todos atrairem a mim, como Moisés levantou a serpente. Assim, quando eu for levantado da terra, todos, o budista, o Dalai Lama, o hindu, todos atrairão a ele. Basta eu me candidatar. Mas como eu me candidato? Como eu vou saber? Como eu sei? Como saberei? Como? Deus revela. Ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Está em todos os lugares, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então essa eleição e predestinação que se prega aí fora é uma falácia. Existe sim a predestinação, a eleição, a escolha de Deus. Nos elegeu nele é Cristo. Antes da fundação do mundo, do mundo de Cristo, porque ele é antes de todas as coisas. Não escolheu, pode ser que ele me escolheu lá no ventre da minha mãe, como o apóstolo Paulo disse. Sim, irmãos. Eu também não entendia isso, porque os calvinistas pregam isso, olha lá. Escolheu Paulo no ventre da mãe dele. Eu também. O budista também foi escolhido lá no ventre da mãe dele. Basta se candidatar e tomar posse da palavra, a palavra do evangelho. Porque não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, pois é o único poder. Não está a palavra único, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é somente em Cristo, por Cristo e para Cristo. Somente nele. Aí ele é um Deus ciumento? Ele diz que é. Jesus, ele tem ciúmes. O Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes. Por que ele tem ciúmes? Não ciúmes melindrosos de marido e mulher, porque ela olhou por A, o marido olhou para B. Não é esses ciúmes que ele tem. Ele tem zelo. É um ciúmes tão consagrado, tão misericordioso, tão gracioso, porque ele tem zelo de nós. Porque ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que eu me perca. Seguindo as fábulas compostas. Como que é, pastor? Naturalmente compostas? Fábulas? Genealogias. Ele não quer que a gente volte às fábulas, crendo em coisas, festas, sendo religiosos. Eu não sou mais religioso. Eu sou cristão. E como cristão eu não sigo uma religião, porque Cristo não é religião. Ele não vem intitular, nem instituir uma religião. Ele vem instituir a sua igreja. A sua igreja pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses. Colossenses 1, 24. Amém? Então ele tem ciúmes. Enquanto a irmã acha. Amém? Não, pode achar. 1:24. Então ele tem ciúmes porque ele não quer nos perder. Já foi um trabalho enorme para Cristo ser gerado dentro de cada um de nós e ele vai te perder? Até hoje sinto dores de parto até que Cristo seja formado, gerado dentro de você. Então o trabalho de parto é muito pesado, as irmãs sabem muito bem disso, a gente só fica aflito.
E muito aflito, mas não sou eu que estou sentindo a dor, é a irmã, é minha esposa que está sentindo as dores de parto, as contrações. 1:24. Regozijo-me ou alegro-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos estes, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, o mundo, a sua vizinha, o meu vizinho, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, não a de Salomão, mas a de Cristo, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Você vê o trabalho que Paulo teve para instituir irmãos consagrados, irmãos dispostos, irmãos que estavam a fim de batalhar ou dar prosseguimento ao que Paulo falava, ao que Paulo começou a falar. Não só falar como Cristo também, é a fazer também. Porque assim como falo, assim vivo. Então, não somente falo, mas vivo, porque se eu não falar, eu vou estar me enganando com falsos... Se eu não fizer, eu estou me enganando com falsos discursos. Então, Paulo falava e fazia. Assim, Cristo veio. Como está lá em... Não vamos lá em Lucas, capítulo 1. Não somente começou a fazer, mas não somente a falar, mas a fazer também. Então, Paulo sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado dentro daqueles irmãos. E aí estão as igrejas. Colossenses, Filipenses, Tessalônica, Efésios, tudo isso. Paulo e os cooperadores teve muito trabalho. O Lotinho fez uma pregação uma vez falando sobre João Marcos e a divisão e a dissensão e a discórdia de João Marcos com Barnabé, com Paulo, a separação dos apóstolos. Por quê? Porque um aceitava uma certa coisa, outro não aceitava uma certa coisa. Te lembra dessa pregação, Lotinho? E ali depois, lá na frente, eles foram se encontrar. Por quê? Porque era propósito de Deus que não houvesse divisão. Que não houvesse divisão. Por que estava havendo divisão? Porque ainda sois meninos carnais que vivem segundo o curso do mundo? Não, porque um queria ir para um lado, outro não queria. Divisões não contendas pela palavra, não contendas falando sobre o corpo de Cristo, sobre o sangue de Cristo, ou a doutrina de Cristo, ou a doutrina de Paulo. Não porque cada um pensava de uma maneira, e maneira que discordava, destoava da palavra. Não era essa a discordância. Mas um queria ir para lá, outro queria ir por aqui. Não, eu não vou com você ali, eu vou para lá, eu vou para cá. Então você vai com Deus, eu vou com Deus também. Que Deus nos acompanhe, Deus acompanhou. E foi assim, a igreja cresceu. E lá na frente, houve encontro desses homens. Todos foram martirizados. Todos foram mortos. Todos foram mortos. A fios de espada, cerrados ao meio, e de todas as formas cruéis que os déspotas daquela época podiam fazer. E eles não negaram a fé. Não negaram. Olha nós aqui. Por causa deles, por causa da palavra de Cristo, por causa do Evangelho, por causa dessa palavra que é poderosa para fazer muito mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Essa palavra foi em nossos corações, foi na nossa veia, nosso DNA está a palavra. Foi falado esses dias, ainda que eu quisesse me separar, sair da igreja, você pode sair da igreja, mas você está selado. Você está selado com o selo de Deus, a garantia, o penhor da glória de Deus está em você. Depois que você teve encontro com Cristo, você nunca mais será a mesma pessoa. Depois que você teve encontro com essa palavra, qual o pastor prega, os cooperadores pregam, nós nunca mais seremos iguais. Por quê? Porque essa palavra ela é uma faca de dois gumes, como está ali em Hebreus 4:12. Ela é mais penetrante. Vamos lá, irmãos, que interessante. Ela é mais 4:12 de Hebreus. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Aí o irmão está aí sentado no banco. Aí a palavra está falando com o irmão. Mas espera aí, o irmão sabe o que eu estou passando? Não, é a palavra. A gente só está pregando. 4:12.
a gente tão somente está pregando essa palavra. Uma palavra poderosa. Ah, como tem poder. 4:12. Porque esta palavra, ela é viva. Continue. Mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, Que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha da palavra que está falando. Cristo é a palavra. Diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E a gente trata todos os dias. Essa palavra nos corrige todos os dias. Essa palavra nos exorta todos os dias. Essa palavra nos aconselha, nos anima todos os dias. Quando estou triste, eu leio a palavra me anima. Quando você está cabisbaixo, a palavra te anima. Ou uma conversa com seu cônjuge, com seu filho que está na palavra. Ela vem e te anima. Essa palavra é viva e eficaz. E mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Então, o irmão está aí, eu estou aqui, ela está nos abrindo, ela está abrindo o nosso coração. Porque não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Dele quem? A palavra. O verbo vivo, o verbo que se fez carne. Então, quando eu quero, ou quando eu não quero, a palavra está dentro de ti, no teu coração, na tua boca. Então, abra a boca, fale, não te cales. É o que a gente tem que fazer e viver. Então, quando a palavra fala de todos, é todos, voltando àquela tônica. Quando a palavra fala de todos, é para todos e por todos. Ao céu cabe, eu vi hoje, fiquei até abismado, porque para mim era 7 bilhões de pessoas no mundo, já estamos em 13 bilhões. 13 bilhões de pessoas no mundo. O céu cabe tudo isso, irmão. O céu é ilimitado. 13 bilhões de muçulmanos, 13 bilhões de Dalai Lamas, de budistas, todos. Se converter a Cristo, Cristo recebe a todos. O céu não tem limite, não é o que dizem? O céu não tem limite? Não tem. Basta crer. Ah, existe um número lá no céu de salvos. Não, isso é falácia. Existe um número de salvos? Não, não existe o número de salvos. Ah, lá no Apocalipse está falando em 144 mil salvos. Ali é um número exato para uma outra situação. Que o pastor, ou eu, ou qualquer outro irmão pode trazer isso mais tarde, uma outra pregação. O que é aquele 144 mil citado lá no Apocalipse? É o número de salvos, é um número exato ali. Mas para os que não são judeus, já dando uma pontinha, nós não somos judeus. É ilimitado. O poder de Deus é ilimitado para salvar a raça humana inteira. Eu posso crer no Evangelho, eu não creio no Evangelho. Eu nem sabia o que era Evangelho, eu não sabia que o Evangelho era tão poderoso assim. As pessoas do sistema religioso, da igreja A, da igreja B, não sabem o poder transformador que essa palavra tem. A palavra fala em piedade de vida, em transformação de vida. O que significa a palavra piedade no Novo Testamento é transformação de vida. Eu fui transformado, os irmãos foram transformados e estamos servindo ou seguindo após Cristo, continuamente sendo transformados. Como o pastor costuma falar, quantos pensamentos ruins nós tivemos no dia de hoje? Muitos. Mas eu não vou dar luz, é show daqui, sai daqui, porque se eu der luz a esse pensamento, vai fazer ninho. E nascendo um ninho, tendo um ninho, vai ter ovo. Tendo ovo, vai ter quem choque. E chocando, vai nascer alguma coisinha ruim dali. Então, eu não posso dar luz a isso. Eu não posso dar vazão a esse pensamento. Então, todo dia nós temos maus pensamentos. Eu só não posso coabitar com ele. Eu só não posso conviver com ele. Fazer com que ele seja o meu instrumento de vida para o dia inteiro. A palavra fala. Fugir da prostituição. Fazer um monte de coisas que a gente não pode fazer. Gálatas, do 5:22 para trás, fala as obras da carne. Do 22, depois fala a obra do Espírito. No singular. Mas as obras da carne, eu já contei, se eu não me engano, são 13 ou mais. Né? Eu também não lembro, mas se eu não me engano, são 13. E coisas semelhantes a essas são muito mais de 13. Então, se eu der luz a isso, a gente está perdido, irmãos. Aí eu vou acostumando a dar luz aos pensamentos ruins. No outro dia vai ser mais um pensamento ruim. Aí no outro dia vai ser mais uma ação ruim, porque eu dei luz àquilo. E
aquele pensamento se transformou em ação. E se transformou em ação, eu estou pecando. E a partir do momento que eu começo a pecar, eu começo a falar um palavrão, eu começo a desejar, eu começo a passar mal, falar coisa que não convém. E assim é dar luz ao pecado. Como o pastor disse, coisas semelhantes a essas coisas vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Então se deu luz a pecado, se deu luz ou vazão àqueles pensamentos. Então não podemos dar. Então pense nisso. Vamos para casa com esse pensamento. Eu entrei de uma maneira e saí de outra. Com os louvores que a gente pegou já no começo, a gente chegou um pouco atrasado hoje, peço perdão para os irmãos, mas é viver e conviver com Cristo, deixando a vida passada, deixando as coisas velhas e vivendo em novidade de vida. Amém, irmãos? Amém. Que Deus, pela sua potente mão, possa estar com os irmãos todos os dias, e sei que está, abençoando a vida dos irmãos. Sei que os irmãos são abençoados, consagrados a Deus, e que essa palavra possa fluir, frutificar na vida de cada irmão. Não pensando mal de A ou de B, eu digo do sistema religioso, porque não cabe a nós julgá-los, cabe a nós orarmos, porque ainda há outras ovelhas que não são, mas convém agregá-las. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.